Antes de começar, vamos orar? Ó Cristo, obrigada, Jesus, por mais um dia. Obrigada, Senhor, pela Tua graça que nos alcançou, Senhor, mais uma vez. Pela Tua mão estendida, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, eu peço que o Senhor venha olhar para nós mais uma vez, que o Senhor venha abrir, Deus, o nosso entendimento, os nossos olhos, Senhor, que nós possamos ler e ser lidos pela Tua palavra, moldados, transformados, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ser verdadeiros, Senhor, praticantes da Tua palavra, Senhor, que nós não venhamos a acreditar em falas vãs, Senhor, mas que a gente possa sempre se voltar a Ti, Senhor, sempre estar firmado na Sua rocha, Senhor, em Cristo, na palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem-vindo a mais um dia, o dia 61, dia atrasado, dia que vai ser postado, que era para ser postado no dia 2 e vai ser postado no dia 3, porque agora são 1h24 da manhã do dia 3 e agora que eu estou gravando, né? Obviamente pelo atraso, se Deus quiser até quarta-feira ali eu volto à rotina normal aí. Acabei vivendo coisas muito intensas nos últimos dias e acabei não conseguindo fazer a minha leitura, nem a minha leitura bíblica mesmo, sabe? Não só gravar o vídeo, mas nem a minha leitura. Então, mas agora, aqui hoje, dia 3 de março, a 1h25 da manhã, estamos gravando dia 2 e voltaremos com a programação normal a partir aí do dia 3. Em nome de Jesus. Não desistimos, não paramos, foi apenas um pequeno atraso, que se Deus quiser não vai ocorrer novamente. Amém, irmãos? Então, vamos ler hoje Deuteronômio do 15 ao 18. Vamos começar? Deuteronômio 15. Ao final de cada 7 anos, vocês devem cancelar as dívidas. Este é um modo como isso será feito. Todo credor que emprestou alguma coisa ao seu próximo dará por pago o que havia emprestado. Não exigirá pagamento do seu próximo ou do seu compatriota, porque a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho vocês podem exigir o pagamento da dívida, mas o que tiverem emprestado aos seus compatriotas vocês devem dar por quitado, para que não haja pobre no meio de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os abençoará ricamente na terra que lhes dá por herança, para que vocês tomem posse dela. Se apenas ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, cumprindo todos esses mandamentos que hoje eu lhes ordeno, pois o Senhor, seu Deus, os abençoará, conforme prometeu. Assim vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão empréstimos e dominarão muitas nações, porém elas não terão domínio sobre vocês. Se houver algum pobre entre vocês, no meio dos seus irmãos, em alguma das cidades que vocês, na terra em que o Senhor, seu Deus, lhes dá, não endureçam seu coração, nem fechem as mãos ao seu compatriota pobre. Pelo contrário, devem abrir a mão para ele e lhe emprestar o que lhe falta, tudo aquilo que tiver necessidade. Tenham cuidado para que não haja pensamento vil em seu coração e vocês digam: está próximo o 7º ano, o ano do perdão das dívidas, fazendo com que os olhos de vocês sejam malignos para o seu compatriota pobre, e vocês não lhe deem nada, e ele clame ao Senhor contra vocês, e vocês sejam culpados de pecado. Vocês devem dar livremente, sem maldade no coração, quando lhe derem o que ele precisa, porque por isso o Senhor, seu Deus, os abençoará em todas as suas obras e em tudo que vocês empreenderem, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso, eu ordeno a vocês que livremente abram a mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. Se um de seus compatriotas, hebreu ou hebreia, for vendido a você como escravo, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano você lhe dará liberdade. E quando você o puser em liberdade, não o mande embora de mãos vazias. Liberalmente, você deve lhe fornecer animais do seu rebanho e produto da sua eira e do seu lagar. Daquilo com que o Senhor, seu Deus, o tiver abençoado, você lhe dará. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e de que o Senhor, o seu Deus, o resgatou. E por isso, hoje estou dando esta ordem a você. Se, porém, o escravo disser: não quero me afastar de você, porque ama você e a sua casa e por se sentir bem com você, então você deve pegar um furador e furar a orelha dele na porta. E ele será seu escravo para sempre. Faça o mesmo com a escrava que quiser ficar, e não pareça aos seus olhos algo difícil deixar que ele fique livre, porque durante 6 anos ele o serviu por metade do salário de um trabalhador diarista. Assim o Senhor, seu Deus, abençoará você em tudo o que fizer. Do seu gado e das suas ovelhas, consagrem ao Senhor, seu Deus, todo o primogênito macho.
com os primogênitos do gado de vocês não devem trabalhar, não devem tosquear os primogênitos das suas ovelhas. De ano em ano, vocês e suas casas devem comer esses animais diante do Senhor no lugar que o Senhor escolher. Porém, se um desses animais tiver algum defeito, se for coxo, cego ou tiver algum defeito grave, não o sacrifiquem ao Senhor, seu Deus. Vocês devem comer a carne desses animais na cidade em que moram. Tanto as pessoas impuras como as puras poderão comer dessa carne, como se come a carne de gazela ou do veado. Tão somente não comam o sangue, este vocês devem derramar sobre a terra como se fosse água. Deuteronômio 16. Guardem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor, seu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor, seu Deus, os tirou do Egito de noite. Sacrifiquem como oferta de Páscoa ao Senhor, seu Deus, um animal do rebanho ou do gado, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Na Páscoa vocês não devem comer pão fermentado durante 7 dias. Comam pães sem fermento, o pão da aflição, porque às pressas vocês saíram do Egito, para que todos os dias da vida de vocês se lembrem do dia em que saíram da terra do Egito. Durante 7 dias, nenhum fermento deve ser encontrado com vocês, e em todo o seu território, também da carne do animal que vocês sacrificarem à tarde. No primeiro dia, nada deve ficar até a manhã seguinte. Vocês não podem sacrificar a Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá, a não ser no lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para ali fazer habitar o seu nome. Ali vocês devem oferecer o sacrifício da Páscoa à tarde, ao pôr do sol, na hora em que saíram do Egito. Cozinhem e comam a carne no lugar que o Senhor, seu Deus, escolher. Na manhã do dia seguinte, vocês podem voltar para as suas tendas. Durante 6 dias, comam pães sem fermentos, e no 7º dia haverá reunião solene ao Senhor, seu Deus. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Contem 7 semanas quando começarem a fazer a colheita. Iniciem a contagem das 7 semanas. Celebrem a festa das semanas ao Senhor, seu Deus, com ofertas voluntárias trazidas por vocês segundo o Senhor, o seu Deus, os tiver abençoado. Alegrem-se diante do Senhor, seu Deus, vocês, os seus filhos, as suas filhas, os seus escravos, as suas escravas, os levitas que moram nas cidades de vocês, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas que estão no meio de vocês, no lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para ali fazer habitar o seu nome. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito. Guardem e cumpram esses estatutos. A festa dos tabernáculos deve ser celebrada durante 7 dias depois que tiverem recolhido o produto da eira e do lagar. Alegrem-se nessa festa, vocês, os seus filhos, as suas filhas, os seus escravos, as escravas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram na cidade de vocês. Durante 7 dias vocês celebrarão a festa do Senhor, seu Deus, no lugar que o Senhor escolher. Porque o Senhor, seu Deus, os abençoará em todas as suas colheitas e em tudo que vocês fizerem, e por isso vocês certamente poderão se alegrar. 3 vezes por ano, todos os homens israelitas devem apresentar-se diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas, na festa do tabernáculo. Não devem se apresentar de mãos vazias diante do Senhor, mas cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Nomeiem juízes e oficiais em todas as cidades que o Senhor, seu Deus, lhes der entre suas tribos, para que julguem o povo com justiça. Vocês não devem torcer à justiça, não devem tratar as pessoas com parcialidade, nem aceitar suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Sigam a justiça, somente a justiça, para que vivam e herdem a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Não estabeleçam um poste da deusa Zerá, plantando qualquer árvore junto ao altar que vocês construírem para o Senhor, seu Deus. Nem levantem coluna, porque isso o Senhor, o Deus de vocês, odeia. Deuteronômio 17. Não sacrifiquem ao Senhor seu Deus um novilho ou uma ovelha em que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois isto é abominação ao Senhor seu Deus. Se no meio de vocês, alguma das cidades que o Senhor seu Deus lhes dá, aparecer algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor seu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá, sirva a outros deuses e os adore, ou faça isso com o sol, a lua ou todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e se isto lhe for denunciado e vocês o ouvirem, então devem indagar bem, e se for verdade e certo que fez tal abominação em Israel, devem levar o homem ou a mulher que fez este malefício aos portões da cidade e apedrejá-los, até que morram. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, e assim eliminarão o mal do meio de vocês. Se aparecer alguma coisa difícil demais para ser julgada, um caso de homicídio, uma demanda, um caso de violência ou outras questões de litígio, então vocês devem se dirigir ao lugar que o Senhor seu Deus escolher. Vocês
os sacerdotes, os levitas e ao juiz que houver naqueles dias, buscando uma solução, e eles anunciarão a sentença do juízo. E vocês farão segundo o mandado da palavra que anunciarem no lugar em que o Senhor escolher, e terão o cuidado de fazer tudo o que eles ensinarem. Façam segundo o mandado da lei que eles ensinarem e de acordo com o juízo que eles disserem. Da sentença que eles anunciarem, vocês não devem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. A pessoa que se mostrar orgulhosa e não der ouvidos ao sacerdote que está ali a serviço do Senhor, seu Deus, nem ao juiz, essa será morta. E assim vocês eliminarão o mal de Israel, para que todo o povo ouça, tema e jamais se encha de orgulho. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês, para que dela tomem posse e estiverem morando nela e disserem: poremos sobre nós um rei, tal como todas as nações que estão ao nosso redor. Vocês certamente porão um rei sobre vocês, aquele que o Senhor, seu Deus, escolher. Homem estranho, que não seja do meio de vocês, dos compatriotas, vocês não devem pôr como rei sobre vocês, e sim um do meio dos seus compatriotas. Porém, esse rei não deve multiplicar para si cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor já lhes disse: nunca mais vocês devem voltar por esse caminho. Esse rei também não deve tomar para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem deve acumular muita prata e muito ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever um livro, uma cópia dessa lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e esses estatutos para os cumprir. E ele fará isso para que o seu coração não se exalte sobre seus irmãos e não se desvie do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda. Assim prolongará os seus dias no seu reino, ele e os filhos dele no meio de Israel. Deuteronômio 18. Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Comerão as ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido. Não terão herança no meio dos seus compatriotas. O Senhor é a herança deles, como ele mesmo lhes prometeu. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes da parte do povo, dos que ofereceram sacrifício, seja gado ou rebanho, devem dar ao sacerdote a espádua, as queixadas e o estômago. Vocês devem dar-lhes as primícias do cereal, do vinho, do azeite e as primícias da tosquia das ovelhas. Porque o Senhor, o Deus de vocês, escolheu os levitas e os filhos deles do meio de todas as tribos de Israel para ministrarem em nome do Senhor todos os dias. Se um levita que estiver morando em qualquer das cidades de todo Israel vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu e ministrar em nome do Senhor, o Deus de vocês, como fazem todos os levitas que ali ministram diante do Senhor, ele deverá receber porção igual à dos outros levitas para comer, além das vendas do seu patrimônio. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos. Que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoreiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor, seu Deus, porque as nações dessa terra que vocês vão possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhos, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. O Senhor, seu Deus, fará com que no meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir, porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe, no dia em que o povo estava reunido. Vocês disseram: não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver este grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: eles estão corretos naquilo que me disseram. Farei com que se levante do meio dos seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras. E ele lhes falará tudo o que o ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, algo que não mandei que falasse, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. Se vocês pensaram: como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Saibam que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção. Não tenham medo dele. Muito bem, acabamos agora o dia 61.
amanhã ou daqui a pouco faremos a leitura do dia 62. Que Deus abençoe a sua vida. Até logo!